Boa noite a todos. Eu vou começar a live fazendo, na verdade, falando um poema para vocês. O tempo parou. Não sabia que isso era possível. Acordar de um sonho realidade. Sentir a brisa por vir. Bem aqui, no peito do abraço. Do momento presente e infinito. Sabia que brilhava a iluminar a jornada. Mas na surpresa da energia que em mim não se acomodava. Sonhava sem adormecer. Sonhava sem saber. Simplesmente sonhava. Quando, já sem perceber, era realidade. Ser com você. Poesia de Luíse, 16/2/2022. Bom, o nosso bate-papo de hoje vai ser com a Luíse. E a Luíse tem muitas coisas legais para falar com a gente. E esse foi um dos poemas que ela escreve, olha que legal. A Luíse tem projetos lindos, nós vamos estar chamando ela agora para conversar. Vou guardar um pouquinho. Namastê, lindeza! Tudo bom? Tudo bem, gratidão pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês e celebrar junto com você uma pessoa tão iluminada, maravilhosa, que inspira tantas pessoas para o bem, e pelo yoga e tantas coisas positivas. Uma gratidão pelo convite, amada. Eu que agradeço. Pois eu acabei de abrir a live, Luíse, com Uhum. um poema seu, Oh, né? O tempo parou, não sabia que isso era possível, né? Que você escreveu em fevereiro esse poema. Então, assim, como que surge? Vamos começar assim. Como é que surge essa inspiração para, além de trabalhar em tantos projetos lindos, nessa causa do veganismo, com crianças no yoga, ainda escrever poesia? Que coisa linda, né? Marcelo, boa noite a todos que estão entrando. então, gratidão. A minha conexão com a poesia tem muito a ver com a minha conexão com a sensibilidade. Então, eu sempre fui muito sensitiva desde criança. E para mim, eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E para mim, quando eu era criança, eu tinha diário, gostava de inventar código. E na adolescência que eu comecei a escrever poesia. E chegou muitos momentos que eu escrevia pensando em alguém ou agradar alguém, né? Eu acho que muitas pessoas começam assim, nessa faixa de adolescência, apaixonada, se descobrindo, né? Brincando um pouco com as palavras. E passar essa fase, também a fase que é mais atual, os últimos anos da minha vida, vem como um fluxo. Então, eu não sei explicar muito bem. Eu sinto vontade de escrever, me sinto inspirada com uma imagem da natureza, com uma situação, com uma pessoa, e eu escrevo. E no início eu escrevia muito rápido no papel, que depois eu tinha que assim, passar limpo para alguém entender, porque só eu entendia a letra. Mas hoje em dia fui até pelo WhatsApp, assim, eu conversando com alguém, eu me inspiro com alguma situação, com uma imagem, daí eu escrevo a situação, o poema em cima da situação que acontece. E para mim, é como se eu tivesse, assim, respirando, né, fazendo essa expiração do que eu estou sentindo, né? Então, vem num fluxo muito grande que muitas vezes não é, assim, meu consciente, não é como às vezes aparece nas cenas de filme, tu escrevendo um poema, rasga o papel e joga. Para mim, geralmente, eu escrevo direto, às vezes eu leio ele inteiro e às vezes, sei lá, acho melhor colocar um S ou um E no meio, mas é raras vezes. Geralmente é só esse fluxo de sentar e escrever assim, inspirado. Que lindo! Você fala que você, desde criança, você já sente essa energia, essa vontade de colocar no papel, né, o que você sente naquele momento.
E no seu Instagram tem uma foto linda de você com um pastor alemão do lado, né? Essa alemãzinha que você é linda. E você faz uma pergunta. Quando você era criança, você vivia num lugar com muitas árvores? Isso te remete assim, a estar na natureza, isso te remete à sua infância. Queria falar um pouquinho agora de você, né? Como foi a sua infância? Onde foi? De onde você é? Então, eu sou gaúcha, com essa cara de alemã, porque é bem colônia alemã, lá na Serra Gaúcha. E eu cresci, sim, num sítio com meus avós, então eu tinha toda essa conexão com a natureza, sabia de onde vinham os alimentos. Aí, desde aquela época, também veio a se despertar pela compaixão pelos animais. E, sim, eu cresci num ambiente com muitas árvores e, desde criança, já plantando, fazendo outras florestas. E aí depois eu fui seguindo para um ambiente que eu sempre gostei muito de plantar árvores, né? Até no meu espaçozinho hoje pequeno no Rio de Janeiro, na minha varandinha tem as minhas plantinhas, que eu gosto muito. Era num sítio assim, Luiz? E na casa dos seus avós era um sítio? Era um sítio, meus avós criavam, eles criavam vacas leiteiras, né? E tinha outros animais, assim, era meio subsistência, assim, ia-se muito pouco ao supermercado, uma vez por mês, só para comprar farinha, açúcar, né? Então, a gente tinha o pomar, tinha a horta. Então, assim, mais de 90% da nossa alimentação era da terra mesmo, do que a gente plantava e colhia. E aí, ainda, infelizmente, alguns produtos de origem animal. Mas eu, carne, desde criança, eu nunca queria comer, porque eu sabia de onde vinha, né? Então, e pouco a pouco. Assim, você nunca comeu carne ou chegou algum momento que você falou, não quero, por favor? Você teve voz para conversar com a sua família, com seus pais, com seus avós, e se decidia de já pequenininha de que essa não era a sua praia. Sim, então, eu não queria comer carne, eu tinha resistência em comer. E eu fui comendo quando eu era criança aquela coisa da inocência da criança que não sabe o que é, por exemplo, que uma linguiça tem carne que vem do animal. Mas quando eu via, né, uma costela, um churrasco, eu sabia que era do aquele animal que foi abatido, muitas vezes no próprio sítio, então eu não comia. E aí eu fui crescendo e vendo que eles transformavam aquela comida em charque, linguiça, e não queria mais comer. E aí eu comia um pouco ovos, era uma das poucas coisas que eu comi mais tempo. Leite eu não conseguia beber desde criança, e porque eu Uau! leite de vaca, por causa que eu vi a imagem, ficou muito gravada na minha memória quando eu era criança, que um dia eu perguntei para o meu avô por que o bezerrinho chorava tanto e não parava de chorar. Ele disse, não, é porque agora a vaca vai ter que sair daqui, eu vou tirar o leite, esse leite é para a gente. E ele tirava o leite no balde, dava do balde pro bezerrinho, e ele chorava muito, porque ele queria ficar com a mãe e ele queria mais leite. Então eu disse, não, eu quero deixar esse leite para ele, eu não quero tomar o leite dele, né? Então essa foi uma. A carne também foi de ver que eles abatiam um animal para comer. Só que eu comia assim, quando eu era criança, aquela coisa, eu comia o feijão que tinha um pedacinho de carne, uma sopa que era uma canja, mas eu deixava sempre a carne do lado do prato. E aí, quando eu fui crescendo, na minha adolescência, eu bati o pé. Eu comecei, não, eu não vou comer, eu vou fazer minha comida separada. Daí minha avó dizia, não, eu vou fazer a tua comida separada, você pode comer. E aí era uma cultura muito forte que tinha pomar, tinha horta, então na minha família, apesar deles comerem carne, eles tinham muita vegetal na mesa, né? Então me faziam comer um prato de salada, um prato de caldo de feijão todo dia. Então eu fui Que crescendo. delícia, né? É tudo que a gente quer, né, Luiz? Foram vendo assim que eu crescia com saúde e qual é aquela coisa que eles tiveram também, acho que instintivamente do que eles tinham no campo. O que a vaca come? Come mato, né? Então, assim, os animais de grande porte se alimentam de vegetais. Então, tipo, a minha neta tá comendo muita coisa saudável, ela não vai ficar doente. Tanto que eu nunca tive anemia, né? Então, eu tinha que comer muita beterraba, muito feijão, né? Então, eu cresci forte. E o ovo, eu tinha uma coisa assim, um pouco da questão que eu achava que a galinha me dava de presente o ovo. Aí, Ai, que fofo. porque eu ia lá no ninho, pegava, né? E aí depois eu fui também tendo essa consciência que o galinheiro estava lá, que elas estavam lá para a gente explorar elas para ter o ovo, que elas não podiam também ser livres. E aí eu também, não quero isso.
E aí eu cortei de comer os ovos, né, manteigas, outras coisas, né? E foi um processo natural para mim. E o que eu definiu para mim o veganismo como uma filosofia de vida foi ali a partir do ano de 2010 eu comecei a pesquisar muito que eu queria me conectar com pessoas da mesma filosofia. E aí em 2013 eu resolvi eu não quero mais também compactuar com as indústrias que exploram os animais. Então não quis mais usar cosmético. Lá no sul é bem comum casaco de lã, né? Então eu doei tudo que eu tinha e eu disse, de agora em diante não uso mais e quero ser a voz desses animais. Então fui me conectar com o movimento ativista. Na época era mais no exterior, não tinha tantas pessoas aqui. E aí eu comecei também essa minha caminhada como ativista do prazo, digamos assim, além da comida, né? Como é que os animais são tratados, cosméticos e tudo mais. E aí eu comecei a estudar sobre isso e defender os animais nessa perspectiva mais aberta, né? Você sabe que a minha família, por parte de mãe, a minha avó, minha bisavó, são de Cruz Alta, né? Ah, não sabia essa. Então, ó, sangue gaúcho aqui também, né? Tem sangue, é assim, dois extremos. Sangue é de Fortaleza, de Ceará, de Sobral Hum? e de Cruz Alta. Então, assim, aí virou, eu nasci no Rio, assim, mas essa mistura, né? Sul e Nordeste. Enfim, Luiz, e a música? Porque para mim, assim, quando eu vi, né, você e vi seu perfil e fui lendo a seu respeito, assim, eu vi que você é uma artista, né? Porque toca instrumento musical, escreve poesia, né? Yoga é uma dança também, né? Não sei se você dança, aqui eu não vi se você dança, enfim, provavelmente sim, né? Então, assim, a sua vida, você é uma artista, né? Sim, Como é que surgiu a música, o yoga? Vamos lá. tá. Então, a música, Tem as perguntas ainda das caixinhas de perguntas, né, das pessoas. É muita coisa. vamos responder. Qualquer coisa a gente faz outra live. Mas, assim, Sim. criança eu era muito tímida e eu sonhava que eu estava praticando yoga, meditando, mas eu era de uma cidade muito do interior, na Serra Gaúcha, que é muito forte o cristianismo e não tinha práticas de yoga, nem de dança, era só aquela dança gaúcha, dança alemã. E mais nessa cultura alemã muito forte, que na escola você tem esporte, tem arte, né, dança, música. E aí eu gostava muito de música, e daí eu comecei a cantar no coral com 6 anos, e com 9 anos eu comecei a tocar flauta. Então essa minha parte musical veio da escola, e para mim foi muito importante que eu consegui tirar essa timidez, né, de eu ter a coragem de me apresentar num palco, de eu também viajar com a orquestra, fazer turnê, num colégio que era bem atuante isso, e lá é uma tradição que tem forte até hoje. Então, essa minha parte musical vem desse meu período de escola. E depois que eu passei o período assim mais acadêmico, virou para mim sempre foi um hobby. Mesmo na faculdade tinha um grupo de ex-alunos que a gente se encontrava da escola e tocava. Então, sempre foi um hobby para mim. E aí escrever foi esse processo que eu falei. A questão do yoga começou para mim aos 15 anos de idade, porque daí feliz chegou a primeira professora de yoga na minha cidade, e aí eu comecei a praticar Hatha Yoga, ela era de uma linha também de yoga integral, bioenergia, e comecei a fazer sentido os meus sonhos, as minhas brincadeiras que eu fazia desde criança, né? E aí eu fui entrando para esse lado. Quanto à dança, né, eu gosto também sempre de aprender alguma coisa. Cada ano escolher alguma coisa para aprender, e às vezes levar para um hobby ou fazer um curso. E esse ano, especificamente, eu resolvi, não, eu quero aprender a dançar. Né? No passado eu vim de uma linha que eu também fiz curso de escalada e também queria conhecer um pouquinho mais do Tantra, o Yoga. E aí vi que no Tantra também, dessa linha que eu estava conectando com o Yoga e tal, se tinha muito a mobilidade do quadril, de dança. E assim, não, esse ano agora eu vou começar a dançar. Então eu tenho feito algumas oficinas de dança e tentado botar a gringa para dançar, como a gente fala aqui no Rio, né? Então, Que delícia. Luiz, como surgiu essa vontade de trabalhar com projetos? Foi um convite? Você já tinha essa vontade antes? Como que aconteceu isso no mundo do yoga, né? uhum. Então,
a minha conexão com o yoga veio muito por assim, sensibilidade, intuição minha. E aí, quando eu comecei a praticar, eu sempre gostei muito. E aí, quando eu já estava na faculdade, eu pensei, em algum momento eu quero fazer um curso de instrutora de yoga, mas deixava mais para frente, né? Estabilizar profissionalmente. E aí, quando eu estava no mestrado, no meio do mestrado, eu entrei numa crise bem forte. Eu disse, não quero isso, não quero mestrado, não quero academia, eu quero fazer curso de yoga. Eu disse, não, eu vou terminar o compromisso. Tipo, eu geralmente nesse ponto só, o que eu começo, eu quero terminar, né? Aí eu terminei o mestrado e quando eu terminei, eu comecei a pesquisar os cursos de yoga que eu queria fazer. E aí eu terminei o mestrado em outubro e em janeiro eu estava fazendo a formação de yoga. E aí, quando eu comecei a atuar com o yoga, é uma coisa bem interessante, porque trabalhar com yoga com uma remuneração é algo muito novo para mim. É algo que surgiu na pandemia, porque antes eu dava muita aula aberta, que foi até quando eu me mudei para o Rio. Comecei o projeto que eu mantenho até hoje, o Yoga pela Paz, de dar aulas abertas e dar algumas oficinas, retiros, mas sempre assim pensando na disseminação do yoga como essa cultura de paz, de ser aberta para todos e não pensando em receber para isso, né? E aí, com a pandemia, quando estava na pandemia, no início da pandemia, eu estava para abrir um estúdio de yoga, eu pensei, não, eu posso continuar fazendo esse trabalho e ter um espaço que eu possa dar oficinas, aulas regulares para as pessoas que possam me pagar para me dedicar apenas isso. E aí veio a pandemia e cessou isso. Daí eu vim com um outro projeto que eu mantenho até hoje, que eu também dou aulas de personal yoga, né? E aí que eu comecei a ter acesso a recurso, a remuneração em troca de aula. Mas antes não, antes eu sempre fiz muitos anos e é uma coisa que de coração assim eu sinto conexão forte é disso, de fazer essa yoga da essência. Porque muitas pessoas às vezes até praticam yoga, ou fizeram curso de formação de yoga, mas não aprenderam que historicamente o yoga tem alguns lugares mais de interior de Índia que é um pouco assim ainda. As pessoas não recebem um salário para dar aula, ou não cobram uma aula, mas se tem a cultura de que o instrutor de yoga, quem está fazendo aula com ele também vai servi-lo, né? Então vai oferecer alimento, vai oferecer uma casa, né? É como se estivesse acolhendo uma pessoa assim da família, né? Então se tem essa cultura que todos são irmãos. E quando vem para o Ocidente, se perdeu isso, né? E se tornou muito mais uma profissão, eu ensinar essa técnica, quando que na essência ela era muito nesse sentido, né? De como o yoga ser esse espaço também de paz, de congregar essa família, de eu ter acesso à espiritualidade, né? E aí também entra as questões de ter linhas espirituais, mas em si, os grandes mestres e sábios, a maioria deles, se a gente pesquisar na história, não precisa nem ser da cultura hindu, o próprio o Jesus e outros, Buda, eles não quiseram criar uma religião, né? Eles queriam difundir uma filosofia, ensinamentos que fosse acessível às pessoas, né? E naturalmente esse processo, as pessoas iam dando recurso para eles, ferramentas, alimento, né? Isso era uma coisa natural. Isso, infelizmente, na nossa era atual, é tão difícil de ver as pessoas assim muito fechadas e não conseguem ter essa ideia do pertencimento do todo, né? Do cuidado com o planeta, cuidado da família humana, né? Eu comecei, Luiz, o yoga, né, depois de formada, de duas formas. E a gente começou assim de formas parecidas. Uma dando aula de personal, eu ia na casa dos alunos individualmente, aí daí saía uma renda, né, que é mais gratificante, assim. Eu acho que personal yoga hoje para quem gosta do yoga, mas também quer ganhar dinheiro, eu acho que é um caminho muito bom. Mas também em projetos. E eu tinha um projeto com adultos especiais e população de risco no yoga, que eram adultos tutelados pelo Estado, né? E eu ia nessas casas-abrigos, onde eles ficam, onde eles moram, né? Enfim, passei por situações lindíssimas, né? Incríveis. E a história de vida deles também é linda, né? Os nomes são, inclusive, fictícios, porque já estão há muito tempo ali. Normalmente esquizofrênicos, com problemas mentais graves, né? E com também dificuldades de mobilidade do corpo, né?
E eu comecei a dar numa academia que cedeu um espaço para a gente fazer essas aulas num determinado horário. De repente, o dono da academia falou: a gente vai reformar a academia e a gente não vai poder mais receber vocês aqui. Porque realmente não tinha remuneração, né? E eu trabalhava gratuitamente também. E nessa hora eu fiquei assim, eu falei, uau, tipo, como é que você pode fazer isso, né? Na minha cabeça passou isso no momento. Falei, como é que você pode fazer isso? E depois eu soube que nem foi reformada essa academia. Realmente ele não queria os meninos lá, né? No caso, eram meninos. E aí eu fui procurar o Estado e me propus a ir à casa onde eles moravam, realmente, que era uma casa grande. E um professor meu, que chama Daniel Toné, professor de formação, ele doou os matches para os meninos que não tinham, né? E eu continuei dando aula lá, então foi super legal. E era super gratificante. Depois, em abril, quando eu fui morar no Rio, março, abril, fui morar no Rio, Rio de Janeiro mesmo, ali na Urca, eu tive a oportunidade de dar aula para os Paravás, né? Que não têm problemas mentais, né? Não tinha nenhum problema nesse sentido, mas os órgãos, os membros inferiores do corpo, né? Ou tinha uma perna amputada, ou eram paralíticos, enfim, tinham alguma dificuldade de locomoção, mas remavam muito bem, e pedalistas e tudo. Então, eu tive a oportunidade de dar aula para eles. Então, foi muito legal também. Eu adoro projeto social. Então, quando eu vi os seus projetos sociais, que a gente vai falar agora, Uhum. eu fiquei encantada. Eu falei, que moça linda, né? Que graça! Como é que faz yoga na favela? Como é que surgiu? Né? O que que se faz lá? O que que as pessoas podem fazer também para ajudar, né, o projeto? Eu sei que vocês também Sim. precisam de ajuda, né? É um projeto gratuito, né? Então, eu queria que você falasse desse projeto lindo seu, que você faz parte, como ele nasceu, como que acontece, enfim, Sim. sua palavra. Uhum. Então, a questão do yoga, como eu falei, né? Desde que eu me formei, eu fui dando aula em centro, aula aberta, e tudo começou com essa coisa do yoga pela paz, de eu querer fazer o yoga a céu aberto, né? Numa praça, numa praia. Hoje em dia é bem comum, mas até 6 anos atrás eu achava assim, era bem novidade. Eu fazia, as pessoas olhavam, perguntavam, tá cobrando alguma coisa? Eu disse, não, é aberta, pode chegar. Aí comecei a fazer esse movimento, cada vez ter mais aulas abertas. E aí a questão do yoga com aula regular na favela, eu conheci através... Esse ano, num retiro de yoga no Carnaval, eu conheci um professor, o Francisco Guzmão, que tem um projeto lindíssimo chamado Favela Yogi, aqui no Vidigal. Ele tem uma turma também de yoga para crianças no Pavãozinho. E aí eu conheci ele e disse, nossa, que legal, eu admiro que tem uma pessoa que tenha já essa coragem e está fazendo isso, né? Aí já tinha ouvido falar de projetos mais distantes, mas eu moro bem aqui nessa região do Vidigal. Eu disse, não, conheço as pessoas, né? Eu quero também participar. Aí tem uma comunidadezinha que é bem próxima aqui da Niemeyer, que é um pouquinho assim do Vidigal, que chama Chácara do Céu. Falei, cara, eu quero Uhum. dar aula. Aí ele também foi muito solícito, me apoiou, foi comigo, conversar com os moradores, com a associação. Aí a gente distribuiu, fez folhetinhos para colar, distribuir, informando que ia ter o horário das aulas. E aí eu comecei a praticar, a dar aula para também turma de criança e turma de adulto. E lá no Vidigal tem o Francisco que dá aula e tem também uma professora chamada Magui, que ela também tem turmas de manhã, Francisco da tarde. 2 vezes por semana, aulas regulares. Eles já estão dando aula há um ano, né? Parabenizo muito. E aí eu também ofereci esse apoio. A gente também fez eventos, fomos dando aula. E atualmente eu estou num processo também de ampliar esse movimento e de também escalonar ele. Então, é conectar assim com outros grupos, outros instrutores, pessoas que queiram iniciar uma turma em outros locais, para eu dar esse apoio para a pessoa também como chegar, tirar dúvida, né, fazer uma mentoria,
para a pessoa ter esse apoio, e se for também um local próximo, eu poder ir com ela, dar uma aula, ou ela vir fazer uma aula aqui onde eu dou aula. E a abertura, Luiz, assim, no começo, quando você chegou e falou, olha, estou oferecendo isso aqui para vocês e tudo, eles aceitaram de imediato? Já apareceu bastante gente ou foi um movimento mais devagar? Quero conhecer, vamos ver. Os alunos deram continuidade nessas aulas, os que iniciaram, os que estão até hoje. Como é que foi esse processo? Então, o que a gente observa, por exemplo, das turmas do professor Francisco, é que tem professores que continuam, assim, alunos que continuam desde o início, né? Um grupo assim, tem assim de 3 a 5 alunos que vêm. Igual a gente normal, né? Tem que aluno que vai, fica tem uma temporada e para e depois volta. Ah, eu preciso voltar para o yoga, desesperado, né? Assim como tem Igual a aula de aluno normal, regular, né? Mesma coisa. outra coisa. Então tem esse fluxo, né, de entrada, saída, mas tem um fluxo também daqueles que mantêm. Mas assim, as pessoas são muito receptivas, né? Olha que maravilha. O que a gente percebe, que a gente nota também, é que assim é uma coisa que ainda é novidade, porque poucos lugares que chega. Então, às vezes, tem algumas travas do que eles acham que possa ser, às vezes eles acham que é uma coisa só para mulher, ou que possa ser alguma coisa com viés muito religioso. E aí tem locais. A impressão que eu tenho é que, tipo, Vedanta, Yoga, Ayurveda, o pessoal acha que é meio elitizado, né? Então, essa foi a minha pergunta. Como é que foi a receptividade? Como é que aconteceu isso ali? Se eles foram de coração aberto e tudo. Sim, aí as pessoas acham que às vezes tem que perguntar, tem que pagar, como é muito caro, ou assim, vai ser só uma aula. Às vezes quando eu falo, não, é uma aula regulada, as pessoas, nossa, mas assim, a maioria é muito receptiva e parabeniza pela iniciativa. E aí, assim, o que a gente nota de mais dificuldade, eu acho que é também o que um professor sente normalmente no estúdio, às vezes de ter o tempo de conectar, de criar uma turma, né? Às vezes demora um pouco, mas assim eles se sentem muito lisonjeados de ter esse acesso a esse tipo de coisa, né? De eles terem, nossa, aqui também chegou, tem yoga, né? Eles são muito A agradecidos, novidade, né? Eu imagino que deve ter sido incrível para eles, né? eles são muito gratos, né? E aí a gente percebe isso. E aí agora, atualmente, com o projeto que a gente também tá estruturando, assim, com essa questão que eu estou conectando outros professores, assim, essa questão, assim, do como a gente poder preparar os instrutores novos. Porque uma das coisas que a gente percebe que às vezes não chega nesses locais é porque não tem instrutores que moram nesses locais, instrutores de yoga, né? Então, como preparar uma pessoa que talvez more perto, né? No Rio de Janeiro é bem comum uma pessoa que possa morar perto ou estude perto de um local assim. Como é que ela pode chegar nesse ambiente, né? Então, a gente dá dicas, ajuda, prepara, né? Tenta fazer conexão com os moradores, com a associação de moradores, né? Para tu chegar assim amparado lá e criar esse vínculo, porque depois tu vai ver que é assim como outro vínculo de um local, tu vai ser assim tido como da comunidade, da família, né? De moradores, eles te apoiam muito, né? Por exemplo, no espaço que eu estou dando aula aqui, a gente está organizando mutirão para limpar, para pintar o espaço, né? A gente já fez evento também que os alunos ajudaram a preparar alimento, então a gente se une muito, e isso tem a ver com E a faixa etária, Luíse? A faixa etária vai desde criança até adultos? Qual a faixa etária que vocês dão aula aí? Então, o yoga, a gente fala e difunde que o yoga é para todos, né? Então, Sim. as crianças, né, em idade, seriam idade escolar, né, educação infantil, aí podendo vir, mesmo com o irmão, né, eu já dei aula para criança de 4 anos e até criança de 12, 13, aí quando 14, 15 anos, já, quando são muito grandes, a gente já encaminha para a turma adulta. E para os adultos, varia muito, mas às vezes desde jovens até pessoas da terceira idade, né? Eu atualmente tenho bastante atendido pessoas que têm problemas de coluna, de joelho, então eu fico dizendo, não, você pode vir, só que você precisa me avisar. Então isso também, assim, de preparar o instrutor para ele saber o tipo de público que ele vai atender, e o que a gente frisa muito é, assim, da gente conseguir
criar esse vínculo com a turma, né? Então, tem uma turma de alunos e tem um professor que está conhecendo mais o aluno, né? E aí pode também, assim, potencializar os benefícios, né? E quando a gente fala de trabalho voluntário, Karma Yoga, né? Essa coisa, assim, também da potência energética, porque às vezes a gente fica muito no recurso financeiro, mas esse impacto positivo de quando você dissemina essa cultura, você é uma coisa, às vezes você não tem nem como mensurar, mas você vai notando a mudança dos alunos, a saúde, a pacificação daquele ambiente, né? Então, às vezes a gente sempre fala, nossa, eu tenho vontade de fazer o bem, Luiz, eu não sei como. Eu disse, sim, tem muitas formas. Você pode meditar, você pode doar um alimento, você pode... Quer me acompanhar numa aula? Eu convido. As pessoas que estão no Rio de Janeiro querem marcar um dia para fazer aula comigo nesse local, venham. Para você, é importante esse movimento. Para a gente nutrir também a nossa alma, o nosso coração. Às vezes a gente acha que a gente está só doando, mas a gente está se nutrindo. A gente volta para casa e valoriza muito mais as coisas que a gente tem, que a gente não se dá conta quanto a gente é abençoado e rico, né? Então, é essa coisa... A gente sente um amor tão grande no coração quando a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Eu também, desde pequena, trabalho com cura, e as pessoas falavam assim para mim, nossa, muito obrigada. Eu falava, não, eu pequenininha, com 12 anos, falei, obrigada eu. Tipo, eu tava sentindo uma coisa tão grande no meu coração que eu não sabia o que que era, que hoje eu sei que é amor, mas assim, era tão grande, era tão gigante, que eu falava, não, não me agradece, obrigada eu, né, por ter podido fazer o que eu fiz. É, Então, assim, a gente não imagina o quanto essa energia, ela pode se expandir, né? Uma prática que seja você sozinha, que seja você acompanhada com 2, 10, 20, 50, 700 alunos juntos, sim, isso pode se expandir para um planeta inteiro, né? sim. Eu sempre, quando eu faço a prática, mesmo com uma pessoa só, eu sempre termino com o mantra da paz, né? Com Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. E aí eu peço para sentirem sempre, assim, muito forte no coração, né? E eu vejo que os alunos realmente sentem e que, se possível, expandir para o local da prática, para a cidade, para o país e até para o planeta, né? E é possível, né, Luiz? Você sabe disso, Sim, não, né? Então, que lindo. emocionada porque a gente está realmente muito conectada, né? As nossas aulas a gente também... Eu costumo encerrar com esse mantra também, e essa justamente essa potência, essa intenção de colocar para o ambiente, para fora. E uma pergunta que muito comum fazerem para mim, que as pessoas veem que eu faço muita coisa. Né? As pessoas dizem, Luiz, da onde tu tira tanta energia? Exatamente, o dia só tem 24 horas. Era uma pergunta que eu ia fazer para você. Como é que você consegue, gente, em 24 horas? E de norte a sul do país, leste a oeste, como é que você consegue? Conta pra gente, Luiz. Então, tem... Bom, energia eu sei que você tem muita, né? Porque, enfim, você é praticante e professora de yoga, e aí o pessoal acha que a gente sai cansado, né, de fazer uma aula de yoga, mas ao contrário, a gente consegue uma energia, ali a gente adquire na prática do yoga uma energia inacreditável, né? Então, Sim, para quem não conhece, né, é uma oportunidade aí, a Luísa está convidando, inclusive, para vocês irem, o pessoal que está no Rio, que se passar pelo Rio, conhecer o projeto e até fazer uma aula junto com eles, quem sabe, né, Luísa? isso. A gente agora também, voltando a ter o clima mais quente, ultimamente anda frio, chuvoso no Rio, até voltar a ter essas aulas abertas nos parques, né? Mas assim, e subir também com a gente ir no local, se a pessoa quiser ir com a gente também nesse espaço popular onde eu dou essas aulas regulares, é sempre bem-vindo. Mas a questão assim da energia, Isso é importante. nós somos energia, né? Então a gente vai se alimentando com o que a gente está vibrando. E no caso do alimento físico denso, né? O yoga nos ensina isso. Ele alimenta e ele dá forma para a porção mais sutil da mente. Então, qual a importância de a gente ter uma alimentação à base de plantas, à base do amor, né? Ter essa compaixão pelos animais, porque daí a gente está se alimentando cada vez de mais energia vital de prana e não ter o sofrimento, porque muitas pessoas comem essa comida com animais, né? Sem se dar conta que ela é de um fruto de sofrimento. Só que mesmo tu não te dando conta, você come e aquele sofrimento está embutido ali. Então vai alimentar a tua porção sutil,
né? Então, isso a gente aprende no yoga. Então, isso é muito importante, assim, eu conseguir me alimentar mais de alimentos, de vegetais, de coisas frescas, com muito prana, muita energia vital, né? Então, essa parte do alimento é físico, né? E aí tem o alimento também, do que a gente se alimenta com mais sutileza, né, dessa energia, do que a gente pensa, do que a gente consome, as pessoas que a gente conversa, o tipo de livro, de filme, tudo que a gente está consumindo está alimentando, nos nutrindo também, principalmente mentalmente, emocionalmente. E aí, quando a gente está falando de um espaço onde a gente está fazendo uma ação desinteressada, um voluntariado, um Karma Yoga, dando essa aula, fazendo um projeto social, fazendo bem para o planeta, ajudando um animalzinho, ajudando uma vovó a atravessar a rua, coisa simples, mas fazendo essa ação sem eu esperar nada em troca, mas eu vejo sempre a oportunidade de fazer o bem. E quando você se nutre disso, desse sentimento genuíno de fazer o bem, você sempre vai se nutrir, porque sempre tu vai encontrar pessoas que precisam. E tu vai te alegrar cada vez mais com a alegria daquelas pessoas. E aquilo vai te nutrindo, e aí tu vai transbordando, e aí tu vai vendo que o universo vai mandando pessoas para fazer mais contigo, né? Mais contigo, né? Tipo, eu considero, né, essa live, esse encontro com você, na outra live, um movimento desse. A gente está se nutrindo para fazer mais bem para mais pessoas. E isso é bom demais, bom demais. Não é à toa que as grandes pessoas, personalidades que mais se doaram em vida pelo bem dos outros, estavam sempre felizes, com muita saúde e com muitas pessoas, né? Então, essa coisa, o segredinho que eu descobri na vida para ser feliz é esse, fazer o bem, fazer o bem. Aí tu vai sempre ter pessoas para fazer o bem e vai estar nesse movimento, te nutrindo com pessoas mais positivas, tu vai ficando mais feliz, né? E é isso, né? O pensamento positivo, a gratidão e todos esses ensinamentos lindos que o yoga nos proporciona também. Vamos pegar umas perguntinhas que já são, a gente entrou um pouquinho antes, faltam 25 minutos, né? Vou pegar umas perguntinhas porque depois eu quero entrar em outro assunto aqui. Tá bom. Você dá aulas particulares, Luiz? E se você dá aula particular, quais os locais das suas práticas? Então, Pergunta que ficou na caixinha de perguntas. Eu até mandei algumas para você. claro, eu dou então aula de personal yoga, né? Então, e aí eu dou aula online e dou aula também presencial, principalmente na região, na zona sul do Rio de Janeiro. E às vezes dou também retiros, workshops a combinar, né? Em outros locais, fim de semana. Mas é o que eu costumo. Aí as pessoas às vezes me perguntam qual a diferença do presencial para online. A maior diferença que eu vejo é que presencialmente eu consigo também fazer ajuste, fazer o asana junto contigo, né? Querendo ou não, não é a mesma coisa que na frente de uma tela. E eu tive já problemas graves de coluna, então eu também passei por esse local. E aí, presencialmente, muitas pessoas têm me procurado para eu ajudar elas a superar, a passar por essa questão de problema de coluna, outras questões com o yoga. Então, e também eu também faço massagem ayurvédica, né? Então, presencialmente, às vezes eu também a pessoa tem essa opção de fazer um combo, além da aula, fazer uma massagem. Que delícia! E aí também a pessoa tem a opção, eu crio para ela, eu sempre dou dicas de exercício para fazer em casa e crio uma pequena série, aí a pessoa vai me dizer quantos minutos quer praticar por dia, e aí eu crio uma série personalizada para o tipo de problema que ela tem. Por exemplo, ultimamente eu tenho atendido pessoas que têm problema de coluna, pessoa também que tem questão de quadril. Então, como é que a gente vai fazer essa mobilidade do quadril e fazer esse ajuste que você está sempre querendo ir para o padrão errado de rotacionar? Como é que eu vou fazer um exercício específico para isso, que você pode fazer todo dia? E aí eu dou uma série de exercícios e coloco assim o nível de prioridade. Ó, o que mais você precisa fazer? Se você só tem tempo de fazer um, faça esse. E daí dou dicas também de alimentação, baseada nessa questão integral do yoga, né? Dos princípios, respiração, alimentação, relaxamento, pensamento positivo, exercício que entra os asanas e a meditação, né? Então, eu faço esse combo para a pessoa ter essa potência de também lembrar de praticar um pouquinho cada dia e o que ela quer. Foco a curto prazo e a longo prazo. Né? Então,
É o que as pessoas falam muito, assim, pra mim, falam assim, mas você não come carne, você come o quê? Aí eu falo, eu como tudo menos carne, Exata, né? exatamente. Simples assim. E o tudo é muita coisa, né? Então, assim, obviamente eu sempre aconselho quem quer por vontade, né, sentir no seu coração parar de comer carne, procure um nutrólogo, um nutricionista, alguém para te orientar, né, para que não falte os nutrientes que é necessário, que são necessários, né, que a gente tem todos os dias, porque nós já comemos grãos, farelos, enfim, várias coisas, folhas verdes escuras, enfim, que vão nutrir o nosso corpo porque a gente já se habituou a isso. Mas para quem não tem esse hábito, é realmente importante para a sua saúde que você tenha um acompanhamento, né, Luiz? Acompanhamento, exatamente. A pessoa tira dúvida, a questão nutricional, né? Tem toda essa segurança. Eu vejo muito que o yoga, às vezes, é pensar um pouquinho as chavinhas, como a gente pode destravar ou entender um pouco essa questão, né? Por exemplo, além do efeito nutricional, essa questão sutil, da compaixão, como é que isso age no meu corpo, e aí algumas pessoas gostam que eu fale um pouco da alimentação, porque sabem que eu emagreci 30 quilos, né? Como é que foi esse processo. Então, é mais um apoio, um tira-dúvidas. Mas, realmente, você quer uma coisa mais específica, tem que ir para um profissional mais específico, né? Então, com certeza. Você já é enorme, né? Você acabou de falar que tinha 30 quilos a mais. Você já é enorme, assim, de tamanho, né? E aí você acabou de falar que tinha 30 quilos a mais. Não tem como a gente não entrar nesse assunto, né, Luiz? Foi só através da alimentação que você conseguiu perder esse peso? Eu sempre fui magrela, tá? Assim, Tá? eu brigo que papai falava assim comigo, né? Fala até hoje. Papai falava assim: quando você fizer 10 anos, você vai engordar. Pai, fiz 10 anos. E quando você fizer 20 anos, você vai engordar. Pai, fiz 20 anos. Quando você fizer 30 anos, você vai engordar. Pai, fiz 30 anos. E aí? Quando você fizer 40, fiz 40 anos. Não, minha filha, você não vai mais engordar. Eu acho que a minha estrutura é essa pequenininha aqui, magrela mesmo, e tá tudo certo. E eu me dou bem com ela, não tem problema nenhum. E, Mas, voltando a esse assunto, 30 quilos a mais. 30 quilos, sou quase eu, né, que tem 50. mais ou menos. Sou quase eu, né? E aí, Luiz, como é que é perder 30 quilos? Como é que foi isso para sua cabeça? Né? No corpo você foi sentindo mudanças? Você gostou bastante de se ver assim com menos peso? Como é que foi isso para você, Uhum. né? Porque eu também vejo muitas meninas novas, isso é uma preocupação minha. Eu sou psicopedagoga, né? Já fui pedagoga concursada, já trabalhei em escolas, enfim. É uma preocupação minha de ter um modelo, né, de pessoas, as pessoas olham e falam, ai, que mulher linda, magrinha e tudo, e eu quero ser igual a ela, né? E aí começa a bulimia, enfim, uma série de outras questões que a gente também se preocupa muito, né, com crianças e adolescentes, né? E o bullying na escola. Sim. Você ter um peso a mais e ser diferente daquele modelo pré-estabelecido. E aí, como foi essa história para você, Luiz? Então, foi bem interessante você tocar no bullying, porque esse período que eu fui mais, assim, que tinha mais de 30 quilos a mais do que eu peso hoje, eu com 15 anos eu tinha 1,78 m como eu tenho hoje, só que eu tinha 30 quilos a mais. E eu tenho um pé muito pequeno para minha altura. Eu tenho 1,78 m e tenho um pezinho 36. Então, Meu pé, então 1,65 e 36. eu comecei a ter esse sobrepeso que o que me dá. Eu tinha 15 anos e me sentia uma velha, porque eu tinha dores articulares, tinha dor na coluna, estava começando a ter problema de circulação, vários problemas. E já era vegetariana. Mas o que, que acontece? Essa coisa que eu estava falando das chavinhas de destravar. Eu fui criada pela minha família, né, os avós alemães, e a minha avó era aquela avó típica alemã que ela não dá abraço, mas ela dá doce. E ela era confeiteira. Então, a forma dela Nossa, dar carinho e amor era com doce. Então, tinha sempre era tijolo de comida. todo dia tinha muita sobremesa, muito pastelzinho, muita friturinha, muita essas coisinhas que engordam pra caramba. E foi essa coisa que foi um gatilho que estava dizendo assim, me gerando ansiedade, porque eu viciava em açúcar e eu queria sempre aquela sensação de aquele estopinzinho do açúcar, sensibilidade de bem-estar e me sentia amada,
né? E eu era tímida, né? Então tinha toda essa questão. E aí eu comecei a praticar yoga e comecei a acalmar minhas ondas mentais. E aí eu consegui perceber, assim, foi para mim foi um pouco também impactante, doloroso, porque assim, comecei a sofrer bullying, ter apelido na escola. Um dia eu entrei numa loja e queria comprar uma calça jeans e fui colocar a calça 48, não entrou em mim, não tinha uma calça maior. Então eu disse assim, não, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida. Eu vou fazer alguma coisa para minha vida, porque eu quero emagrecer, mas eu também quero ter saúde. Não é possível eu ter 15 anos e eu não conseguir dar uma volta na pista como meus colegas de 250 metros. Eu não conseguia correr impensável, caminhar rápido alcançável. Eu disse assim, eu estou uma velha com os 15 anos. E aí eu comecei a fazer... Uma questão de saúde mesmo, né, Luiz? Uma questão de saúde, né? Você percebeu isso em você, no seu corpo, e viu a necessidade de mudar, então. Aí eu comecei a fazer o quê? A alimentação mais natural, base de plantas, e fazer mais atividade física. No meu caso, eu comecei só caminhando, só caminhada, e aí eu comecei a caminhar meia hora de manhã, meia hora à tarde, depois uma hora de manhã, uma hora à tarde. Eu fui aumentando até o ponto que eu ia fazer trilhas, fim de semana, e aí eu comecei só a caminhar muito e fazer asana, prática de yoga, e também comecei a entrar em contato com a Ayurveda. E aí, com esse pensamento, eu consigo emagrecer. Aí eu, por exemplo, tinha umas chavinhas assim. Eu tô com fome ou eu tô com vontade de comer. Aí eu tinha em cima da geladeira, assim, muitas frutas perto da geladeira. E disse assim, se eu tô com fome, eu como uma fruta. Se eu tô com vontade de comer algo específico. Aí eu sempre fazia essa brincadeira. E aí, a maioria das vezes, eu não queria comer a fruta. Eu não tava com fome. Eu tava com uma... Bem Ayurveda, né, Luiz? É, Bem Ayurveda, né? Você tem que comer se você sentir fome. Você não tem que comer 3 vezes por dia, 4 vezes exatamente. por dia. Nessa mentalidade do brasileiro. Inclusive o Matheus, né? O Matheus fala que a gente tem que comer 2 vezes por dia, Sim, né? Já fiz aula com ele. Tem que comer 2 vezes por dia. Como nós somos brasileiros e já temos essa cultura de comer várias vezes por dia, come no máximo 3. sim, Porque seu corpo não tem tempo nem de digerir aquele alimento. E come direito, né? Gente, exato. por isso que eu tô falando. Gente, procura um nutrólogo, um nutricionista, para vocês poderem saber balancear os seus alimentos, né? Isso, Que é muito importante. essa coisa da... Hoje em dia tá tão na moda o jejum, né? Jejum intermitente e tal. Às vezes é muito o que também já fala no yoga, é o jejum como um exercício de fortalecimento da vontade. Eu fortalecer minha vontade. E eu percebi que eu consigo ficar muitas horas. Trabalhar tapas, né? Trabalhar tapas, né? Autossuperação. Consegue. E não comer bichos. A Ahimsa, eu acho os yamas e niyamas, assim, fundamentais, né? No yoga. Então, Estão perguntando se você é brasileira. Não, a Luíse, ela era para ter nascido na Alemanha, né, gente? Mas ela nasceu no Brasil, né? eu sou gaúcha, eu sou brasileira. Deusa Caragodadora, adora brincadeira. E para me botar no mundo, tinha o mundo inteiro. Eu tenho, Mas achou muito engraçado me botar cabreiro é, na barriga da miséria. Nasci brasileiro. eu tenho cara É isso aí. muito de... Você não tem cara de brasileira, né? Você tem cara de alemã mesmo. Eu fiz já a pesquisa genealógica, tanto o ramo do meu pai como da minha mãe. Eu cheguei até os tataravós que vieram da Alemanha, né? E aí não chegou a misturar. Então, por isso que eu estou muito forte essa coisa alemã. Mas eu me sinto muito brasileira, com toda essa cultura. Me sinto muito brasileira, né? Isso aqui é que a gente aprende no yoga, é só uma casca. Só uma casca. O que importa é a nossa essência, né? Luiz, me conta uma coisa. Quem te viu com 30 quilos a mais, já te viu depois com esses 30 quilos a menos, assim, com esses projetos lindos, com esse seu trabalho lindo, produtivo, levando esse amor todo para o planeta, né? Sim. Levou um susto? Me conta como é que foi. Eu O impacto, né? O impacto de quem praticava bullying com você e te olhou e falou assim: caramba, quem é essa loiraça linda aí? Já aconteceu de não me reconhecerem, sim, porque daí eu fico, Uau! não ficaram muito tempo sem me ver, e eu começava a falar, e tá tudo bem, tipo, eu não me conheciam mais, e sim, aí deu esse impacto, assim. E a outra coisa engraçada é que daí aconteceu, por exemplo, já aconteceu aqui no Rio, uma época que eu trabalhei numa escola internacional, e eu sou muito focada quando às vezes eu tô no ambiente de trabalho, tipo, eu quero trabalhar, quero
fazer aquilo que eu tô com aquele objetivo. Às vezes eu estou muito focada e quero fazer só aquilo. Então, no ambiente de trabalho, eu não falava muito das outras coisas que eu fazia. Tipo, eu ia para o trabalho para dar aula para as crianças e nas reuniões eu falava da pedagogia, mas eu não ficava falando que eu era vegana, que eu tinha ONG, que eu tinha isso, que eu participava de outras coisas. Aí foi muito engraçado que mais de uma vez, colegas minhas da escola me viam na rua distribuindo folheto, dando palestra. Disse assim, nossa, Luíse, você tem uma irmã gêmea. Você tem uma irmã gêmea, né? Eu disse, não. Mas eu vi a tua cara na rua. Eu disse, pois era eu. Pois é. Que ótimo, gente. E aquele pessoal lá do sul, o pessoal mais antigo, até essa família mesmo, né? Quando eles viram essa mudança, e foi força de vontade sua mesmo, ou você teve ajuda de familiares, ou foi por você mesmo que tu tomou essa iniciativa para melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde, né? Então, eu falei com meus avós. E por consequência de melhorar a sua saúde, você está aí melhorando a saúde física, energética, mental e espiritual de tanta gente, né, Luiz? Olha que maravilha. Sim, né? É a potência. Então, os meus avós, como eu falei, eles já tinham esse ambiente muito acolhedor, de muita nutrição, né? Muito carinhosos, tinha esse contato com a natureza, mas eles estavam reproduzindo a cultura que eles aprenderam, né? E aí a minha avó, para me agradar, sempre fazia muito doce e ela fazia doce para fora também, então sempre tinha muito doce. E se a gente vai olhar Tá. Grande do Sul até hoje é os locais que mais têm altos índices de obesidade, porque as pessoas comem muito, aí tem o inverno, tu come mais, né? Lá é muito comum ter muito aqueles restaurantes que você come à vontade, né? Então tem uma cultura forte aí. Mas aí, quando eu falei que eu queria mudar e que não estava fazendo bem, aí eles aceitaram e toparam. Daí a minha avó começou assim: todo dia a sobremesa é fruta, salada de fruta, suco de fruta, refrigerante só fim de semana. Daí eu me dei conta que chegava fim de semana eu tomava 2 litros de Coca-Cola. Eu disse, cara, eu tenho que cortar, senão não vai ter. Tipo, casos extremos, medidas extremas. Eu quero perder 30 quilos. Se eu não parar de tomar refrigerante no fim de semana, não vai dar. Então, nas primeiras fases, eu fui cortando tudo e algumas mudanças que eu levei para a vida inteira. Tipo, refrigerante eu não tomo até hoje. Evito ao máximo os veneninhos brancos, né, os refinados, porque é uma coisa que te vicia, é uma droga, açúcar branco. A minha família já tinha o hábito de não usar também sal refinado, sabe, o sal integral. Então, assim, e sempre assim, o que é mais natural é o alimento e o que é produto alimentício. Eu quero consumir alimento. Então, alimento é o quê? O que vem da natureza, o que vem de planta, que não vem de sofrimento. Então, eu não quero consumir nada de animal porque vem de sofrimento e é industrializado, né? Manipulado. O que mais fresco, que vem mais da natureza, é o que a gente aprende no yoga. O que é mais sáttvico, o que tem mais prana. Né? Então, é uma coisa simples que eu levei para minha vida e é aquela coisa. Comer uma besteirinha no fim de semana, um docinho, alguma coisa, abre uma e outra sessão, mas no outro dia, a tua rotina normal, natural, come mais alimentos mais saudáveis, mais frescos. Daí uma rotina que E o que são os hábitos familiares também, né, Luiz? Você citou já, né, 2 vezes durante a nossa conversa o que você comia em casa, né? Porque sua avó era doceira, fazia doces para fora e também para te agradar, para te mimar, enfim, para te dar um amor, um carinho, ela fazia doces especiais para você também, né? Na minha família já era o contrário. 4 irmãos em casa. Minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai sempre trabalhou fora, Uhum. trabalhavam muito, mas eram assim, carrinhos e carrinhos de frutas e legumes comprados, né? E eu, desde muito cedo, quando eu comecei a fazer esporte, malhar, até em academia mesmo, minha mãe sempre comprou o que nenhuma das minhas amigas tinham, né? Começou a comprar leite sem lactose, e farelos, e granola. Ninguém comia, todo mundo ia lá em casa, olhava aquilo. Minha mãe não comprava refrigerante. Minha mãe não comprava aqueles chips, né? Aqueles salgadinhos, parece uma borrachinha, enfim. Então, essa é uma coisa que não tinha na minha casa. Uhum. Então, eu cresci com esses hábitos. Sim. Então, foi muito fácil para mim. Tinha carne, Ah, tinha, né? Tinha carne. Muito mais peixes e tudo, né?
Mas a minha mãe já tinha hábitos muito saudáveis, que já via da família dela, né? Uhum. E ela pra gente mais ainda, assim, pra nós, né, filhos. É, Então eu sempre cresci com esses hábitos super saudáveis. E eu tenho horror a refrigerante, que eu acho um xarope, né? Coca-Cola, então, nossa, não dá, não dá pra mim, não dá. E eu nunca experimentei, assim, essas coisas, assim, nunca comi, né? O máximo que eu compro é um tacozinho para comer com guacamole, que eu faço muito, eu mesmo faço minha comida. uhum. Então eu faço guacamole, que é super delicioso, né? Não Sim. sei se você gosta também. Ah, eu Né? Um abacatezinho, tomatinho, cebola roxa, coentro, limão, acabou. Azeitezinho, pronto. Então, assim, é comida vegetariana, comida vegana é muito fácil de se fazer. Agora você tem que ter vontade de aprender também, né, gente? sim. E tem gente que acaba comendo essas coisinhas na rua, né? Essas coisas fáceis, engarrafadas, ou esses salgadinhos que já vêm prontos, porque é fácil, Sim. né? É, E com certeza. É que a questão toda é, por exemplo, eu vim de um ambiente que eu olhava pouco televisão e eu via uma vez por mês no supermercado e se eu me comportava, digamos assim, geralmente eu era comportada, eu podia escolher uma coisa. Então eu tinha que escolher se eu queria ou um chocolate ou um salgadinho. Geralmente era isso que eu escolhia. Ou uma Coca-Cola. Tipo, eu tinha que escolher uma coisa só. Bem rígida, assim. Mas o que que acontece? Era aquela coisa que é bem cultural, até se a gente acha que imagino que seja também em outros lugares do Brasil, na roça, assim, você tem muita farinha, muito sal, muito açúcar. Aí o que que acontece? Tem a época da fruta, tem muita fruta. Agora é, sei lá, a época que dá muita laranja. O que sobra de laranja eles não botam fora, eles fazem compota, geleia, chmia, depende do lugar do Brasil que você tá. Lá no sul a gente fala chmia. não, a gente vai ter que fazer outra live, porque está terminando o nosso tempo, que eu quero muito conversar com você sobre essa questão de sustentabilidade, né? Sim, Eu vi muita coisa no seu perfil, assim, eu fiquei encantada e eu quero que você traga esse conhecimento para gente, não, a gente né? pode falar. Questão de lixo, de como trabalhar o lixo, enfim, questão de aproveitar realmente os alimentos, né? Como você acabou de falar, uma laranja, né? A gente chupou uma laranja, fez um suco. O que que a gente faz com o resto ali? Será que a gente pode fazer alguma coisa com a casca, Sim, né? E a gente sabe que pode, né, Luiz? pode. Enfim, eu quero muito voltar a conversar com isso, mas vamos terminar aqui você falando sobre esse assunto para deixar já um gancho para a próxima. É o que eu queria, eu trouxe ele, nem me dei conta que era sustentabilidade, sim, reaproveitar, usar uso integral os alimentos. Mas a questão é que é muito cultural, forte, nossa, com a questão do refinado, do açúcar branco e do sal branco. Aí o que que acontece? Você vai fazer uma compota que vai fazer com um açúcar branco refinado, você, assim, o índice alimentício dele é baixíssimo. E aí aquela coisa do vício, o que causa no cérebro, no corpo. Então é uma coisa que a indústria faz para te viciar, né? Então você consome muito. E essa coisa tem estudos até que as pessoas são mais radicais que comparam o açúcar branco refinado com a cocaína, né? Nessa questão. Mas é, né? Mas é. É, inclusive, um alimento bem poderoso a favor do câncer, né? Quem não sabe, o açúcar produz câncer no nosso organismo. É o alimento para o câncer, é o açúcar, E, né? Muitas vezes, quando eu estou comendo em algum lugar, ou viagem, alguma coisa, fala, você quer um melzinho na fruta, alguma coisa no café da manhã? Porque, assim, eu não saio da minha alimentação, mesmo que eu estiver num hotel, em algum outro lugar, realmente, a minha alimentação vai ser sempre a mesma. Eu como ovos, não sou vegana, sou vegetariana. ainda. E aí eu falo, ainda, exatamente. Aí eu falo, gente, mas a fruta já é doce. Por que que eu quero mel? Não, obrigada, Sim, né? As pessoas não conseguem nem mais sentir o sabor dos alimentos, porque elas mascaram tanto com sal e com açúcar, assim que você não sente o sabor, né? Nem dos temperos da comida você não sente, porque realmente o açúcar tira o gosto. Você falou de compota. Gente, a fruta por si só já produz frutose no seu corpo. Você ainda vai botar açúcar, vai botar mel, vai botar melado, enfim, o que for, é complicado, né? É complicado. Os diabéticos que o digam, né? sim. Pelo menos coloca uma frutinha, se você for botar um mel, um açúcar, que seja um demerara, enfim, não sei, é mascavo, bota uma aveiazinha, né? Que aí dá uma cortada na frutose, né, Luíse? Porque, gente,
A gente tem que olhar o que a gente está comendo e saber o que aquilo vai produzir no nosso organismo. É muito sério isso, né? O bem mais precioso que a gente tem, a Luísa é a prova viva disso, é a nossa saúde, né? Não, E ela entrou para o yoga, ela tem esses projetos lindos hoje, porque em algum determinado período na vida dela, ela percebeu que ela estava perdendo a saúde dela. E ela tinha que tomar uma posição em relação a isso para ser essa mulher linda, saudável, com esses projetos maravilhosos que ela tem hoje, né, Luísa? eu vou deixar uma provocação para pensar, a gente pode usar isso na próxima live, questão do uso integral dos alimentos, sustentabilidade. Não sei se as pessoas se dão conta, mas o lobby da indústria alimentícia, tanto dos transgênicos, agrotóxicos, os produtos refinados e industrializados, né? As grandes corporações alimentícias que têm aí o açúcar refinado, os produtos industrializados, os agrotóxicos, os transgênicos, são os mesmos proprietários do lobby da indústria farmacêutica. Então, cara, é muito descarado na cara. É muito fácil, né? Só pensar um pouquinho, né, Luísa? Por que que eles querem eles estão te envenenando para você ir lá e se envenenar entre Porque eles estão te deixando doente, é? Né? Vamos falar assim, um português bem claro. Por que será que eles estão te deixando doente, né? Fazendo você comer salsicha, sal, açúcar, por quê? para ganhar Né? duas vezes em cima de você? Você ser viciado no açúcar e depois ser viciado numa medicação que também não cura, te vicia e é um círculo vicioso, sendo que a cura está na natureza, está na natureza. Né? É a coisa mais saudável. E a questão da força de vontade. É difícil eu mudar algo que eu estou acostumado, habituado? Minha cultura é difícil, mas é um prazo. A papila gustativa demora 45 dias para mudar. Então, se você tiver força de vontade de 45 dias, parar, sei lá, te bota uma meta, vou parar de açúcar branco, vou parar com isso, 45 dias é o prazo. Se você ficar 45 dias sem usar açúcar branco e no 46 usa, me conta o que acontece. Pega o raspadorzinho de língua também, gente, é uma diferença brutal no sabor, em tudo, assim, na sua vida, né? A sua pele muda. É impressionante. Acelera. Tem o processo Luísa, natural. uma hora. É, tá fechando. Uma hora, mas a gente vai marcar mais lives. Eu quero muito conversar com você sobre essa questão de sustentabilidade. Muito, muito, muito. Agradecer imensamente o seu tempo, de você ter doado o seu tempo, o seu conhecimento para gente. Né? Um beijo no seu coração lindo. E a gente vai terminar com o mantra da paz, né, Luísa? Claro! Vamos lá, vamos inspirar uma vez. Expirando. Na próxima inspiração, a gente faz o mantra. Shanti, Shanti, Shanti. Que essa paz possa se expandir para todo o planeta. Muito obrigada, meu anjo. Um beijo no coração e até a próxima. Até a próxima. Que todos os seres sejam livres de sofrimento e felizes. Que o mundo todo possa Livres e felizes. E o que a gente aprende no Vedanta, olha só, hein? Que a gente já é livre e feliz. Então, estudem Vedanta. Mais uma dica aqui para vocês. Beijo! que todos possam encontrar essa felicidade, essa luz. Gratidão. Om.